Olá, meu nome é Guilherme Salvador Pérez Neto, eu sou estudante de Química do Instituto de Química da Unesp de Araraquara e o trabalho que eu vou apresentar para vocês tem como título Bagaço de cana-de-açúcar como substrato para a recuperação de metais. Então, o meu trabalho, ele tem a ideia de mitigar os problemas ambientais ocasionados pelas drenagens ácidas de mina, que são um rejeito líquido formado naturalmente quando a gente tem o processo de mineração, e metais sulfetados eles são oxidados por água e por oxigênio, formando seus respectivos hidróxidos e também ácido sulfúrico. Então a gente acaba tendo um rejeito com altas concentrações de metais e de sulfato e uma extrema acidez. A ideia do meu trabalho é, então, utilizar bactérias redutoras de sulfato, que utilizam o sulfato como aceptor final de elétrons, exigindo um composto orgânico ou hidrogênio como doador de elétrons, fazendo esse sulfato, então, ser reduzido a sulfeto, e como um subproduto a gente tem o bicarbonato. Utilizando esses dois compostos, a gente pode, então, precipitar os metais e recuperá-los, e com bicarbonato a gente pode neutralizar essa extrema acidez. Um problema dessas abordagens que já são utilizadas é, utilizando materiais de baixo peso molecular, a produção de sulfeto ela se torna muito rápida. Isso faz com que surjam áreas supersaturadas de sulfeto, que promovem o mecanismo de precipitação de nucleação, formando partículas muito finas, pouco sedimentáveis e difíceis de serem recuperadas. Então, a nossa ideia para reverter isso é utilizar materiais lignocelulósicos, no meu caso, o bagaço de cana-de-açúcar, formado por lignina, celulose e hemicelulose, essa estrutura complexa que vai servir como uma etapa limitante dos processos das bactérias redutoras de sulfato. Por ser mais complexa, a gente precisa da ação de bactérias hidrolíticas antes, que vão metabolizar a lignocelulose e disponibilizar no meio monômeros que as redutoras de sulfato possam utilizar. Então, a gente acaba tendo um composto que a gente chama de doador lento de elétrons. Isso é interessante porque, se a gente pensar nos mecanismos de precipitação, quando a gente tem uma produção, os elétrons sendo doados mais lentamente, a produção de sulfeto também vai ser mais lenta, então as partículas elas vão acabar se precipitando pelo processo, pelo mecanismo de aglomeração, formando partículas maiores, mais sedimentáveis e mais fáceis de serem recuperadas. Diante disso, o objetivo do meu trabalho é enriquecer um consórcio microbiano que permita a utilização do bagaço da cana como doador de elétron de lenta liberação para a redução biológica de sulfato, visando o tratamento e a recuperação dos metais presentes nas drenagens ácidas de mina. Então, para conseguir esse enriquecimento, nós utilizamos para a primeira geração lodo granular anaeróbio, em frascos de borosilicato e borracha de vedação para manter o reator anaeróbio. Utilizamos meio basal com vitaminas e micronutrientes, 2 gramas de bagaço de cana e uma concentração de 1.500 miligramas de sulfato em cada frasco, sempre feitos em triplicata. E nas gerações posteriores, nós utilizamos como inóculo 10% da geração anterior, quando a gente chegava na fase estacionária do sulfeto, ou seja, quando a produção de sulfeto se estabilizava nessa geração. Durante esse ensaio de enriquecimento, nós monitoramos também o pH, o sulfeto e o sulfato, que são fatores importantes que vão mostrar para nós se a sulfetogênese realmente ela está sendo maior nas gerações mais recentes. Já nos resultados obtidos, a gente poderia trabalhar com qualquer um dos dois gráficos. Aqui, no caso, eu vou trabalhar com o consumo de sulfato. É interessante a gente comparar, principalmente, a curva da primeira geração com a curva da última geração, ou da quinta geração. E a gente vê aqui que o consumo do sulfato, ele foi muito mais rápido do que na primeira geração. A gente teve uma taxa máxima de consumo para a quinta geração de 95,1 miligramas de sulfato litros dia, enquanto para a primeira geração a gente teve 31,06 miligramas sulfato litro dia. Então, isso mostra para a gente, indica que a sulfetogênese se estabeleceu mais rapidamente nessas gerações mais recentes. E com isso, então, a gente conclui que o processo de enriquecimento do consórcio ele foi adequado e o bagaço de cana-de-açúcar pode ser usado como doador de elétrons de lenta liberação para a redução biológica do sulfato, visando, então, a recuperação de metais e o tratamento das drenagens ácidas de mina. Então é isso, gostaria de agradecer vocês por terem me ouvido, muito obrigado.